Médico psiquiatra Rafael Moreno, falando hoje sobre como se proteger da tristeza, da raiva e do medo após a eleição. Tudo bem, doutor Moreno? Bom dia. Bom dia a todos. E aí, como fazer isso? Pois é, a tarefa difícil aí, ainda mais aí cada vez mais chegando ao momento aí da votação. E essa matéria que está inspirando o tema de hoje, ela trouxe dados da última eleição dos Estados Unidos, onde mostrou que mais da metade da população americana teve mais sintomas de ansiedade, depressão, né, de estresse durante a eleição aí entre Biden e Trump, que também foi uma eleição muito acirrada, né, de extrema dicotomia, né, de extrema polarização. E o que a gente está vendo aqui no Brasil atualmente, ontem também tivemos debate, claramente a gente vê esse clima muito tenso entre os dois, de acusações, muitas fake news, e isso com certeza afeta a todos nós, né? Já que daqui a alguns dias a gente vai ter que decidir isso. E o que a gente mais percebe neste momento é esse padrão 8 ou 80 da população. Tá? Ou você ama ou você odeia. E qualquer emoção extrema, ela é nociva para a saúde. Até ficar feliz demais é nocivo para a saúde. Às vezes a gente está feliz demais, a gente faz besteira. Tá? E principalmente essas emoções negativas, como raiva, medo, ansiedade, desconfiança, tá? E isso é muito ruim, é muito tóxico para o ser humano. Tá? Como é que a gente vai se proteger disso? Isso é um desafio. Tá? Acredito que a gente tem que primeiro entender de que entre 8 e 80 existem vários números. Isso é muito importante. Quando a gente assume a posição de um extremo ou de outro, a gente está correndo riscos. A gente está correndo riscos, principalmente em relação aí à raiva, comportamentos de ódio que são muito tóxicos. Tá? Então, de entender que existe um meio termo, de entender que não existe uma verdade absoluta. Tá? Não existe o certo ou o errado. Tudo é relativo. Tá? Não existe, né, o bom e o ruim. Tudo é relativo. Tá? E o que a gente está vendo hoje na população, muito instigado pelos líderes que estão aí concorrendo, é disso, de que só existe um certo, de que só existe um errado, de que só existe uma verdade absoluta. Tá? E isso faz muito mal. Tá? Então, acho que a principal dica, orientação que eu dou para a população que está escutando aqui é de que existe um meio termo. Tá? Nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% ruim. E isso é muito importante. E a gente vê que, principalmente as pessoas que já têm alguma vulnerabilidade prévia, já têm algum tratamento psiquiátrico, já é mais ansioso, essas pessoas tendem a se agarrar mais nessas verdades absolutas. Tá? E às vezes passam mal mesmo. A gente vai ver essas pessoas aí mais ansiosas, mais enraivecidas. Né? A gente vê, inclusive, até crimes políticos acontecendo, né, por motivações políticas, né? As pessoas matando umas às outras, um absurdo isso. Tá? E muito em função desse modelo que a gente está vendo de que duas pessoas terendo um cargo, né, de extrema importância no Brasil e se comportam dessa forma agressiva entre ambos. Obviamente, o eleitor, tá, vai repetir o que ele está vendo. E a gente percebe muitas, inclusive, famílias brigando, pessoas da mesma família, que até então se davam super bem, daqui a pouco resolvem, cada um tem a sua opinião, e é normal isso, mas aí começam essas brigas, também influenciados, né, justamente por manifestações aí que a gente vai vendo, e aí algumas pessoas também envolvidas com com os partidos, né, enfim, eu acho que daí aflora ainda mais. Normalmente a pessoa já tem mais essa característica, assim, então... e aí ficar observando tudo isso, aí a gente tem que realmente tentar, de alguma forma, se proteger para não entrar nessa onda mais violenta, assim, mais forte, até porque muito já se viu em outras eleições algo assim, e daqui a pouco, numa próxima, os candidatos que talvez provocaram, né, entre aspas, uma briga estão juntos, estão, né, fazendo coligações, estão unindo partidos, enfim, ou opiniões. Então, essas pessoas brigam, aí depois, né, acontece isso. Então, acho que não teria muito que se brigar por isso, mas acontece. Exatamente. Né? É uma tendência do ser humano. Né? A gente tende... todo mundo viu o Big Brother, sabe? No momento, o time se divide em duas pessoas. O ser humano ele tende a se agarrar, tá, em grupo assim, para conseguir sobreviver. Tá? O que a gente não pode fazer hoje, em 2022, né, nós não somos mais seres
primatas, né? A gente não pode ainda ficar se baseando em cima de guerra, né? Em cima de raiva. A gente tem que ter uma coisa mais evoluída para resolver os problemas, os conflitos, né? As não concordâncias, né? Então, essa é a dica que eu dou aí, né? Então, né? Não precisa brigar família, amigo, né? Não precisa passar mal, esse tipo de coisa, né? Vamos ficar mais tranquilo. Eu acho que o fundamental é o seguinte, ó. Quem está nos escutando vai ter aquele que vai ficar feliz e vai ter aquele que vai ficar triste. E a gente está vendo muito. Olha, eu estou impressionado. Dias atrás fizemos aqui, semana passada, né, um debate, e aí teve um cientista político que disse, olha, eu acho que foi mais polarizada a eleição 4 anos atrás. Para mim, não. Para mim, de longe, essa aqui é mais polarizada, até porque 4 anos atrás era Bolsonaro contra Haddad, que não tem nem de perto a força que tem o Lula, e eu não vi o que eu estou vendo hoje nas ruas. Eu dias atrás, estava falando com um amigo, ele disse, olha, se pessoas que são do outro candidato, eu não faço nem questão de cumprimentar. Assim, eu passo longe. Não, é sério, gente, é isso que eu tenho escutado, é uma coisa assim que as pessoas não estão aceitando quem pensa diferente. Então é o seguinte, como disse o doutor Moreno, você que está aí do outro lado, pensa, certamente já teve um momento que o seu candidato, ou aquele vamos dizer assim, o lado que você mais se identifica, já ganhou e já perdeu a eleição. E nem tudo foi por água abaixo, ou nem tudo virou as mil maravilhas. Então, a vida continua. Tem muita gente que eu escuto falar, se ganhar candidato A ou candidato B, eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar, eu não aceito mais. A gente ouve muito isso, muitas vezes fica no discurso, né? Depois na prática não se confirma. Mas é importante isso, é saber que a vida vai continuar, daqui a pouco não tudo alinhado como a pessoa que está nos escutando gostaria que fosse, mas não querer e partir para uma situação ainda mais extrema, coisa que a gente já tem visto em alguns casos, né? Exatamente. Dá para discutir. Como falou, a vida continua e a estrutura política atual do Brasil, assim, ela não é que em uma semana tudo vai cair por água abaixo, né? A gente tem uma estrutura política que amarra também, não deixa que as transformações ocorram tão rápido, tá? Então, realmente é uma posição extrema, assim, dizer que no 1º de janeiro, dependendo de quem ganhar, eu vou me mudar do Brasil, vou fechar todos os meus negócios, vou fugir, né, como você falou mesmo, né, Ricardo? Então, não é bem assim, vamos ver, né, se daqui a pouco a coisa apertar, aí sim, aí você vai te programando, toma alguma né? outra atitude, mas num primeiro momento ali nós vamos voltar a apresentar o programa aqui, fazer nosso trabalho, o doutor vai continuar atendendo os pacientes dele, e enfim, num geral a vida vai continuar a mesma, né? Exatamente. Tá certo. Obrigada, doutor Rafael Moreno. Tá certo, um abraço a todos então. Valeu, doutor Rafael Moreno, médico psiquiatra, participando conosco aqui nas segundas-feiras